Embora estejamos gastando bilhões de dólares em novos tipos de quimioterapia, é esperado que a pia transbordando de água, que é o tratamento de câncer atual, aumente cerca de 70% nas próximas 2 décadas, porque os medicamentos estão sendo usados apenas para limpar a bagunça, ao invés de fechar a torneira. Você não pode dar medicamentos às pessoas para prevenir o câncer devido aos efeitos colaterais e ao custo, mas há uma evidência esmagadora de que os compostos bioativos da alimentação, encontrados em alimentos integrais à base de plantas, têm propriedades anticancerígenas e que previnem o câncer. Em um vídeo anterior, o Dr. Greger explicou o impacto da alimentação e da nutrição nas 10 características do câncer. A conclusão é que as evidências apontam para uma alimentação com o mínimo de produtos animais e, talvez o mais importante, com o máximo de alimentos vegetais. Alguns alimentos que parecem ser particularmente benéficos incluem frutas, especialmente frutas vermelhas, uma variedade de vegetais, especialmente verduras, leguminosas, que são os feijões, ervilhas, grão de bico e lentilhas, castanhas e sementes, especialmente a semente de linhaça, cogumelos, cebolas, alho, ervas e especiarias como a cúrcuma ou açafrão da terra, e como bebida, o chá verde. A quimioterapia pode nem ser particularmente boa para limpar a bagunça. Os medicamentos contra câncer geralmente prejudicam a qualidade de vida e fracassam em prolongar a vida do paciente. Deixe-me dizer isso novamente. Os pacientes com câncer pagam por medicamentos, talvez até vendendo suas casas para pagá-los, e podem estar apenas piorando suas vidas sem nenhum benefício. Alguns sugeriram que exigíssemos pelo menos 3 meses de vida prolongada dos produtos farmacêuticos, mas se exigirmos que a quimioterapia realmente funcione, as companhias farmacêuticas poderiam acabar desistindo completamente de desenvolvê-las. Por outro lado, ao obrigar que hajam benefícios clinicamente importantes, talvez a grande indústria farmacêutica realocasse recursos para o processo mais crítico do câncer, como a propagação metastática, porque é a metástase do tumor que é responsável por 90% das mortes relacionadas ao câncer. Quem se importa se algum medicamento diminui o seu tumor primário, se ele está se espalhando e encolhendo a sua vida da mesma forma? Que tal controlar o câncer metastático com alguns desses compostos bioativos naturais das plantas? Evidentemente, foi comprovado que os fitoquímicos vegetais são capazes de inibir quase todas as etapas da invasão através da cascata da metástase, pelo menos in vitro, em uma placa de Petri. Aqui está uma lista de algumas supostas fontes alimentares de fitoquímicos antimetastáticos, todos mostrando bloquear todos os tipos de vias de sinalização do câncer. Mas vamos focar em um: metaloproteinases de matriz, MMPs na sigla em inglês. Como cerca de 90% das incapacidades e mortes por câncer são devidas à disseminação do câncer, ou seja, da metástase, vamos falar sobre essas MMPs que participam ativamente de toda a jornada metastática. As metaloproteinases de matriz são enzimas que permitem que o câncer abra um túnel através da carne circundante para invadir os vasos linfáticos e sanguíneos e, em seguida, o habilita a se esconder e crescer em outro lugar. Então, a indústria farmacêutica desenvolveu medicamentos inibidores de metaloproteinases de matriz que funcionaram muito bem em modelos animais, mas causaram graves efeitos colaterais quando eles os experimentaram em humanos. Então, que tal usar alimentos? Existem proteínas especiais nas leguminosas que reduzem a atividade das MMPs. Mas qual é a leguminosa líder? Os pesquisadores testaram 8 tipos diferentes: tremoço, grão de bico, ervilhas partidas, feijão de corda ou fradinho, lentilhas, os mais comuns como feijão vermelho, preto e carioca, feijão fava e soja. Qual você acha que funcionou melhor? Sem nenhum feijão, a atividade da metaloproteinase de matriz se ativou em cerca de 100%. E pingando um pouco de proteínas de ervilha, como numa sopa de ervilhas, não pareceu ajudar muito. Mas feijão frade, lentilha, feijão preto, carioca e fava reduziram a atividade enzimática em mais de 50%. Adivinhe o que reduziu a atividade em mais de 90%? Feijão tremoço, grão de bico e soja.
Mas isso se traduz em retardar a propagação do câncer? Pesquisadores colocaram uma camada de células humanas de câncer de cólon em uma placa de Petri e depois pegaram uma lâmina de barbear para abrir uma faixa no meio. Em 48 horas, o câncer convergiu rapidamente para preencher a lacuna, mas quando um pouco de proteína de tremoço, grão de bico ou de soja foi pingada, parece que as células cancerosas tinham dificuldade em fechar a distância. Certo, mas eles usaram feijão cru. Não se sabe se essas proteínas anticancerígenas são destruídas no cozimento até se pôr à prova. E os inibidores de metaloproteinase de matriz na soja, pelo menos, permaneceram ativos após o cozimento. Então, talvez não seja de se admirar que o consumo alimentar de leguminosas reduza o risco de câncer coloretal. Sim, mas câncer de cólon que aparece no revestimento interno do cólon poderia potencialmente entrar em contato com algumas dessas proteínas do feijão. Presumivelmente, eles não entrariam na corrente sanguínea. Os vegetarianos parecem ter níveis significativamente mais baixos de metaloproteinases de matriz, mas pensa-se que isso seja apenas devido aos níveis mais baixos de inflamação, semelhante à forma como os não fumantes também têm níveis mais baixos de MMP. Isso é bom, porque essa enzima não é apenas um biomarcador de câncer, mas também pode estar envolvida em doenças autoimunes e doenças cardiovasculares. A natureza do tipo facão dessa enzima pode invadir as lesões ateroscleróticas inflamadas, cheias de colesterol, que revestem as artérias doentes e causar a ruptura dessas placas. As pessoas sabem que aqueles que comem mais vegetais tendem a ter menos doenças cardíacas, mas podem não perceber que têm significativamente menos risco de câncer também, particularmente entre os que têm uma alimentação estritamente à base de plantas. Se não encontrar o conteúdo que deseja aqui no Fatos Nutricionais, basta acessar o site do Dr. Michael Greger, nutritionfacts.org/es/. Por exemplo, se estiver procurando informações sobre úlcera, basta digitar e procurar. Para assistir ao vídeo com legenda em português, acione a legenda e no ícone de preferências, selecione legendas e depois o português. Para facilitar a leitura, você também pode alterar a velocidade para 0,75.